Um milionário encontra uma menina mendiga na tumba de sua mãe que diz: "Desculpa, não queria perturbar a vovó." Ele ficou em choque, mas respondeu: "Você se enganou de túmulo, menina." O que a garotinha diz ao homem em seguida mudou completamente sua vida. Assista até o final para ver o desfecho dessa linda história. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e violeta. Enquanto Ricardo Mendonça atravessava os portões do cemitério São Francisco com seu costumeiro terno italiano impecável. Seus passos firmes ecoavam pelo caminho de pedras, marcando o ritual que realizava todo ano naquela mesma data. As folhas secas dançavam ao seu redor, carregadas pela brisa fria de outono, como se quisessem acompanhá-lo em sua caminhada solitária. Aos 45 anos, Ricardo havia conquistado tudo o que o dinheiro podia comprar. Como CEO da Mendonça Enterprises, comandava um império empresarial avaliado em bilhões. Seus funcionários o chamavam de o calculista, por sua capacidade de tomar decisões difíceis sem demonstrar emoção. Mas ali, naquele lugar, toda sua pose de homem poderoso se desfazia como névoa sob o sol da manhã. Enquanto se aproximava do túmulo de sua mãe, algo incomum chamou sua atenção. Uma pequena figura estava ajoelhada diante da lápide que tanto conhecia. Era uma menina, não devia ter mais que 8 anos, vestindo roupas surradas e um gorro vermelho desbotado. Suas mãos pequenas seguravam um pedaço de pão pela metade, e ela tremia visivelmente. Ricardo parou a alguns metros de distância, sua mente analítica tentando processar aquela cena inesperada. Por que uma criança estaria ali, sozinha, conversando com o túmulo de sua mãe? Antes que pudesse dizer algo, a menina percebeu sua presença e virou-se. Seus olhos grandes e expressivos, de um castanho profundo que lhe pareceu estranhamente familiar, encontraram os seus. "Desculpa, não queria perturbar a vovó", ela murmurou, sua voz pequena carregada de uma maturidade que não combinava com sua idade. As palavras atingiram Ricardo como um soco no estômago. "Vovó?" Seu cérebro começou a trabalhar freneticamente, buscando uma explicação lógica para aquela afirmação absurda. "Você deve estar enganada, menina. Este é o túmulo da minha mãe." A pequena garota, no entanto, não se moveu. Em vez disso, enfiou a mão trêmula no bolso do casaco esfarrapado e tirou algo que parecia ser uma fotografia antiga, dobrada várias vezes. Com cuidado, como se manuseasse um tesouro precioso, ela desdobrou o papel e o estendeu em sua direção. Ricardo pegou a foto com dedos hesitantes e seu mundo parou de girar. Na imagem amarelada pelo tempo, sua mãe sorria, mais jovem do que em suas últimas lembranças, e em seus braços estava um bebê. Ao lado dela, uma mulher que ele nunca conseguira esquecer. Marina. "Mamãe disse que esse bebê era você", a menina continuou, sua voz agora mais firme. "Ela também disse que você nunca quis saber de nós." O ar pareceu sumir dos pulmões de Ricardo. Marina. O nome que ele havia enterrado no fundo de sua memória, junto com todas as cartas não respondidas, todas as ligações ignoradas, todo o amor que um dia sentiu e que transformou em amargura. Quando ela desapareceu sem explicações há 9 anos. 9 anos. Seus olhos voltaram para a menina, observando-a com nova intensidade. O formato do rosto, o queixo teimoso, os olhos. Como não havia percebido antes, era como olhar para um espelho do passado, para as fotos de sua própria infância que sua mãe guardava com tanto carinho. Qual é o seu nome?" ele perguntou, sua voz normalmente controlada agora tremendo levemente. "Sofia", respondeu a menina, erguendo o queixo num gesto que ele conhecia bem demais. Era o mesmo que via no espelho todas as manhãs. "Sofia Mendonça. Lima." O vento soprou mais forte, agitando as folhas das árvores e carregando consigo o som distante dos sinos da capela. Ricardo permaneceu imóvel, sentindo o peso daquela revelação sobre seus ombros. Todo seu mundo construído sobre decisões calculadas e controle absoluto começava a desmoronar diante de uma simples fotografia
e uma menina com seus próprios olhos. O silêncio pesado que se instalou entre pai e filha foi quebrado pelo som estridente do celular de Ricardo. Na tela, o nome de seu assistente piscava insistentemente, lembrando-o da reunião do conselho que começaria em menos de 1 hora. Pela primeira vez em sua vida profissional, Ricardo ignorou a chamada. Onde está sua mãe, Sofia? Perguntou tentando manter a voz firme, enquanto sua mente girava com milhares de perguntas sem resposta. A menina abraçou os próprios braços, como se buscasse proteção. No Hospital Santa Clara. Ela está doente há muito tempo, mas agora... Sua voz falhou, e ela engoliu em seco antes de continuar. Os médicos disseram que ela precisa de uma cirurgia especial, mas não temos dinheiro. Ricardo sentiu algo se quebrar dentro dele. Marina, a mulher que ele acusou de abandoná-lo, estava doente, e sua filha, passava fome enquanto ele acumulava fortunas. Como isso havia acontecido? Como não soubera de nada? Por que sua mãe nunca me procurou? A pergunta escapou de seus lábios antes que pudesse contê-la. Sofia o encarou com uma mistura de confusão e mágoa. Ela procurou. Muitas vezes. Mamãe me mostrou todas as cartas que escreveu, os e-mails, as mensagens. Disse que você nunca respondeu, que mandou dizer que não queria ser incomodado. As palavras da menina eram como facadas em seu peito. Ricardo se lembrava claramente de ter esperado por notícias de Marina durante meses após seu desaparecimento repentino. Tinha certeza absoluta de que ela nunca havia tentado contato. A menos que... Uma memória antiga começou a se formar em sua mente. Seu pai, Augusto Mendonça, entrando em seu escritório naquela manhã de 9 anos atrás, com uma expressão grave no rosto. Aquela moça, Marina, ela ligou para dizer que não quer mais vê-lo. Disse que encontrou alguém melhor, com mais condições de dar a ela o que precisa. Achei melhor te contar pessoalmente, filho. Na época, a notícia o devastou. Transformou seu amor em amargura, sua confiança em cinismo. Agora, as palavras de seu pai soavam diferentes em sua memória, carregadas de uma manipulação que não percebera antes. Sofia. Ele se ajoelhou para ficar na altura da menina, ignorando a sujeira que manchava seu terno italiano. Você pode me levar até sua mãe? A garota hesitou, estudando seu rosto com uma intensidade que o lembrava de Marina. Por quê? Você vai fazer ela chorar de novo? A pergunta inocente e direta o atingiu com força. Quantas noites Marina havia chorado por sua ausência? Quantas vezes esta pequena menina havia consolado a mãe sem entender completamente o motivo de sua tristeza? Não, respondeu com firmeza. Quero entender o que realmente aconteceu e quero ajudar. Sofia continuou o observando por alguns momentos, como se pudesse ler sua alma através de seus olhos. Finalmente assentiu levemente. Ela sempre disse que seus olhos não sabiam mentir. É por isso que eu reconheci você na foto. Ricardo sentiu sua garganta apertar com a observação perspicaz da filha. Levantou-se, estendendo a mão para ela. Após um momento de hesitação, Sofia a aceitou, sua pequena mão se encaixando na sua como se sempre tivesse pertencido ali. Juntos, caminharam em direção ao portão do cemitério. O sol já havia se posto completamente, e as primeiras estrelas começavam a pontilhar o céu escurecido. Ricardo sabia que sua vida nunca mais seria a mesma após aquele dia. O homem que entrara pelos portões do cemitério não era o mesmo, que agora saía, guiando uma pequena menina em direção a verdades há muito enterradas. O Hospital Santa Clara era um contraste gritante com o mundo ao qual Ricardo estava acostumado. As paredes descascadas e o cheiro forte de desinfetante eram testemunhas silenciosas da realidade que sua filha e ex-companheira haviam enfrentado durante todos esses anos. Enquanto seguia Sofia pelos corredores mal iluminados, cada passo ecoava como uma acusação contra sua ausência. A menina parou diante do quarto 407, hesitando por um momento antes de empurrar a porta. Mamãe às vezes fica muito cansada, ela advertiu, sua voz baixinha carregada de preocupação. O médico disse que é por causa do tumor. Ricardo sentiu seu coração apertar. Tumor. A palavra pairou no ar como uma sentença.
Respirando fundo, ele entrou no quarto após Sofia. Marina estava deitada na cama do hospital, os olhos fechados e o rosto pálido contra o travesseiro branco. Seus cabelos negros, que ele lembrava serem tão vibrantes e cheios de vida, agora estavam mais curtos e sem brilho. Mesmo assim, ela ainda mantinha aquela beleza serena que o havia conquistado anos atrás. "Mamãe", Sofia chamou suavemente, aproximando-se da cama. "Trouxe alguém para te ver." Os olhos de Marina se abriram lentamente e por um momento pareceu que o tempo havia parado. O reconhecimento em seu olhar foi imediato, seguido por uma mistura complexa de emoções que Ricardo não conseguiu decifrar completamente. "Ricardo", ela sussurrou, sua voz fraca, mas ainda carregada daquela determinação que ele conhecia tão bem. "Depois de tanto tempo..." "Marina", ele respondeu dando um passo à frente. As palavras pareciam inadequadas diante de tudo que precisava ser dito. "Por que você nunca me disse sobre Sofia?" Um sorriso triste cruzou os lábios de Marina. "Eu tentei, Ricardo. Deus sabe quantas vezes eu tentei. Cartas, e-mails, telefonemas. Seu pai sempre dizia que você não queria nos ver, que estava ocupado demais com a empresa para se preocupar com uma gravidez indesejada." A menção a seu pai fez Ricardo apertar os punhos. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, formando uma imagem que ele não queria ver, mas não podia mais ignorar. "Quando descobri que estava grávida", Marina continuou, sua voz ganhando força conforme falava, "seu pai me chamou para uma reunião. Disse que você estava prestes a assumir a presidência da empresa, que um escândalo arruinaria sua carreira. Ofereceu dinheiro para que eu desaparecesse. E você recusou", Ricardo completou, conhecendo bem o orgulho de Marina. "Recusei", ela confirmou, "mas ele tinha outros meios de nos manter separados. Cada tentativa de contato era interceptada. Cada vez que eu aparecia na empresa, era barrada. Com o tempo, comecei a acreditar que você realmente não queria saber de nós." Sofia, que havia se sentado na beira da cama, segurava a mão da mãe com força. Seus olhos, tão parecidos com os de Ricardo, alternavam entre os dois adultos, absorvendo cada palavra. "E agora?" Marina perguntou, seu olhar fixo em Ricardo. "Por que está aqui?" "Porque nossa filha é mais corajosa que nós dois juntos", ele respondeu, olhando para Sofia com um misto de orgulho e arrependimento. "Ela me encontrou no cemitério, visitando o túmulo de minha mãe, sua avó", acrescentou, dirigindo-se à menina. Marina fechou os olhos por um momento, como se reunisse forças. Quando os abriu novamente, havia uma urgência em seu olhar que fez Ricardo se aproximar instintivamente. "O médico disse que preciso de uma cirurgia", ela disse, sua voz tremendo levemente. "É um procedimento experimental, mas é minha única chance. Eu não queria que Sofia ficasse sozinha se algo..." "Não", Ricardo a interrompeu firmemente. "Você não vai ficar sozinha nessa luta. Nenhuma das duas vai." Ele se aproximou da cama, sentando-se na cadeira ao lado. Pela primeira vez em 9 anos, permitiu-se realmente olhar para a mulher que nunca conseguira esquecer. Por trás da palidez e do cansaço, ainda havia a mesma força que o havia feito se apaixonar. Na manhã seguinte, Ricardo entrou na Mendonça Enterprises com uma determinação que não sentia há anos. O prédio imponente de vidro e aço, que sempre fora seu refúgio, agora parecia uma prisão de mentiras e manipulações. Seu pai, Augusto Mendonça, o aguardava no escritório da presidência, como fazia todas as manhãs desde que se aposentara oficialmente. "Você perdeu a reunião do conselho ontem", Augusto comentou sem erguer os olhos dos documentos que analisava. "Isso não é próprio de você, Ricardo." "Descobri algo interessante ontem, pai", Ricardo respondeu, sua voz controlada, mas carregada de uma frieza que fez Augusto finalmente encará-lo. "Conheci minha filha." O breve lampejo de surpresa nos olhos do pai foi toda a confirmação que Ricardo precisava. Augusto se recompôs rapidamente, ajustando a gravata num gesto característico de nervosismo que seu filho conhecia bem. "Do que você está falando?" "Sofia." Ricardo pronunciou o nome como uma acusação. "Minha filha com Marina. A mesma Marina que você me disse ter me abandonado há 9 anos.
A mesma que, segundo você, havia encontrado alguém melhor. Augusto se levantou lentamente, seus olhos nunca deixando os do filho. Tudo o que fiz foi para proteger você, Ricardo. Esta empresa, nosso legado... Legado? Ricardo riu sem humor. Que tipo de legado é construído sobre mentiras? Marina. Está no hospital, pai, com um tumor cerebral e minha filha passou anos acreditando que eu as havia rejeitado. Um silêncio pesado caiu sobre o escritório. Pela janela panorâmica, a cidade se estendia sob o céu azul de outono, alheia ao drama que se desenrolava no alto daquele arranha-céu. Você era jovem demais. Augusto finalmente falou, sua voz mais suave. Tinha acabado de assumir a presidência. Uma gravidez fora do casamento, com uma professora de escola pública. O conselho nunca aceitaria. E isso justifica destruir 3 vidas? Ricardo questionou, aproximando-se da mesa. Interceptar cartas, bloquear contatos, mentir para mim. E para ela, foi necessário. Augusto insistiu. Mas havia algo em seus olhos, uma sombra de dúvida que Ricardo nunca vira antes. Você não entende, filho. Às vezes precisamos fazer escolhas difíceis para proteger aqueles que amamos. Como sua esposa fez com você? A pergunta atingiu Augusto como um golpe físico. Ele cambaleou levemente, apoiando-se na mesa. Como você sabe disso? Marina me contou algo interessante ontem. Ricardo continuou, sua voz mais suave agora. Sobre uma conversa que teve com a vovó, pouco antes dela partir. Sobre um jovem apaixonado por uma moça de família humilde e como a família dele o separou. Sobre um filho que nasceu sem nunca conhecer o pai. Augusto se deixou cair pesadamente na cadeira, toda sua pose de patriarca controlador desmoronando. Sua avó com ela jurou nunca contar. E ela manteve a promessa, Ricardo respondeu. Mas antes de partir, ela contou a Marina. Talvez esperando que a história não se repetisse. Mas se repetiu não é, pai. Você fez com Marina e Sofia exatamente o que fizeram com você. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto enrugado de Augusto. Pela primeira vez, Ricardo viu seu pai não como o poderoso empresário que sempre admirara e temera, mas como um homem quebrado por suas próprias escolhas. Eu pensei que estava te protegendo da dor que senti, Augusto sussurrou, mas apenas perpetuei o ciclo. Ricardo se aproximou da janela, observando a cidade abaixo. O império que seu pai construíra, que ele ajudara a expandir, agora parecia pequeno, diante do que realmente importava. Marina precisa de uma cirurgia, ele disse, virando-se para encarar o pai. É experimental, cara, e não coberta pelo plano de saúde dela. Sofia tem vivido praticamente na rua, enquanto eu acumulo milhões neste escritório. Augusto ergueu os olhos, encontrando os do filho. O que você vai fazer? Vou fazer o que você deveria ter feito há tanto tempo, pai. Ricardo respondeu, sua voz firme. Vou escolher a família acima do império. O apartamento de Ricardo, que ocupava todo o último andar de um dos prédios mais luxuosos da cidade, nunca pareceu tão vazio quanto naquela noite. Após autorizar a transferência de Marina para o melhor hospital particular da região e iniciar os preparativos para seu tratamento, ele se viu diante de um novo desafio: criar um lar para Sofia. A menina estava parada no meio da sala de estar, seu pequeno corpo tenso como uma corda de violino, prestes a arrebentar. Sua mochila surrada, contendo todos os seus pertences, parecia deslocada contra o piso de mármore italiano. Você pode escolher qualquer quarto, Ricardo disse, tentando quebrar o gelo. Há 3 suítes além da principal. Sofia não respondeu imediatamente. Seus olhos percorriam o ambiente, absorvendo cada detalhe. Os quadros abstratos nas paredes, o piano de cauda que ninguém tocava, as cortinas de seda que dançavam com a brisa noturna. Por que você tem uma casa tão grande se mora sozinho? Ela finalmente perguntou, sua voz carregada de uma curiosidade genuína que fez Ricardo sorrir. Sinceramente, nunca pensei muito sobre isso, ele admitiu, percebendo pela primeira vez o vazio de sua vida luxuosa.
Acho que estava tentando preencher algo que nem sabia que faltava. Sofia deu alguns passos hesitantes em direção à varanda, onde a cidade se estendia como um tapete de luzes sob o céu estrelado. A mamãe e eu morávamos num quarto com cozinha. Ela dizia que não. Precisávamos de muito espaço, porque tínhamos muito amor. As palavras simples da menina atingiram Ricardo com força. Quantas noites Marina havia dormido naquele quarto apertado, enquanto ele se afogava em luxo e solidão. A culpa o consumia, mesmo sabendo que também havia sido vítima das manipulações de seu pai. Você deve estar com fome, ele comentou, tentando mudar de assunto. Que tal pedirmos algo para jantar? Posso escolher? Os olhos de Sofia brilharam com uma animação que ele ainda não havia visto. Claro, Ricardo respondeu, pegando o celular. O que você gosta? Pizza, ela exclamou, para logo em seguida ficar séria. Mas só se não for muito cara. A mamãe sempre diz que precisamos guardar dinheiro para os remédios. Ricardo sentiu seu coração apertar. Como explicar a uma criança de 8 anos que dinheiro não era mais problema? Como fazê-la entender que suas preocupações de adulta podiam finalmente dar lugar a alegrias infantis? Sofia, ele se ajoelhou para ficar na altura dela. Você não precisa mais se preocupar com isso. Sua mãe vai ter os melhores médicos e todos os remédios necessários, e você pode pedir a pizza que quiser. A menina o estudou por um momento, seu olhar muito mais velho que sua idade. Promete que vai cuidar da mamãe, mesmo se ela ficar careca por causa do tratamento? Prometo, Ricardo respondeu com firmeza. E sabe de uma coisa? Acho que ela vai ficar linda de qualquer jeito. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios de Sofia. Ela é a mulher mais bonita do mundo, declarou com convicção. Nisso você tem razão, Ricardo concordou, sentindo uma onda de afeto pela ex-companheira que nunca realmente deixara de amar. Agora, que tal aquela pizza? Enquanto esperavam o jantar, Sofia foi explorando timidamente o apartamento. Seus dedos pequenos tocavam os objetos com reverência, como se temesse quebrá-los. Parou diante de uma fotografia na estante, a única que Ricardo mantinha de sua mãe. A vovó era bonita, ela comentou estudando a imagem. Sim, ela era, Ricardo respondeu aproximando-se. Sabe, ela teria te amado muito. A mamãe disse que ela era muito boa, Sofia revelou. Que conversava com ela escondido do vovô Augusto. Mais uma revelação que pegou Ricardo de surpresa. Sua mãe, sempre tão discreta e aparentemente submissa às vontades do marido, havia mantido contato secreto com Marina. Quantos outros segredos ainda estavam enterrados no passado? A campainha tocou, anunciando a chegada da pizza. Sofia deu um pequeno pulo de susto, ainda não acostumada aos sons do apartamento. Vamos preparar a mesa? Ricardo sugeriu, estendendo a mão para ela. Para sua surpresa e alegria, Sofia aceitou o convite, seus dedinhos se entrelaçando aos seus. Era um gesto pequeno, mas significativo, um primeiro passo na longa jornada que tinham pela frente. A notícia de que Ricardo Mendonça, o poderoso CEO da Mendonça Enterprises, tinha uma filha de 8 anos com uma professora da rede pública se espalhou pelos corredores da empresa como fogo em palha seca. Os cochichos e olhares de soslaio o seguiam por onde passava, mas pela primeira vez em sua vida, ele não se importava com sua imagem pública. Em seu escritório, Vicente Torres, seu braço direito e amigo de longa data, o observava com preocupação, enquanto ele assinava os documentos para a internação de Marina no Instituto de Neurologia Avançada. Você tem certeza disso, Ricardo? Vicente perguntou, ajustando os óculos de forma nervosa. O conselho não está feliz com suas últimas decisões. Usar recursos da empresa para um tratamento experimental. O dinheiro é meu, Vicente. Ricardo o interrompeu, sem erguer os olhos dos papéis. Posso usar minha fortuna pessoal como bem entender. Não é só isso, Vicente insistiu, baixando a voz. Seu pai, ele está devastado. Primeiro você o afasta da diretoria executiva. Agora isso. As pessoas estão comentando. Ricardo finalmente ergueu o olhar, encontrando os olhos preocupados do amigo. Que comentem. Você sabe o que meu pai fez, Vicente?
Sabe por que o afastei? Vicente desviou o olhar, um gesto que não passou despercebido por Ricardo. Uma suspeita começou a se formar em sua mente. Você sabia, ele concluiu, sua voz carregada de incredulidade. Todos esses anos, você sabia sobre Marina e Sofia. Ricardo, eu... Vicente gaguejou, seu rosto pálido confirmando a suspeita. Seu pai me fez jurar. Disse que era pelo bem da empresa, da sua carreira. Ricardo se levantou lentamente, sentindo uma raiva que nunca experimentara antes. Meu pai é um manipulador, Vicente, mas você era meu amigo. E ainda sou, Vicente protestou. Por isso estou aqui, tentando te impedir de cometer um erro. Essa menina, essa tal de Sofia, como você pode ter certeza de que ela é mesmo sua filha? O som da porta se abrindo fez os dois homens se virarem. Sofia estava parada na entrada, seus olhos arregalados fixos em Vicente. Atrás dela, a secretária de Ricardo parecia mortificada. Me desculpe, Sr. Mendonça, a secretária se apressou em dizer. Ela disse que era sua filha, eu não sabia. Tudo bem, Amanda, Ricardo a interrompeu suavemente. Sofia pode entrar em meu escritório quando quiser. A menina entrou hesitante, seu olhar alternando entre Ricardo e Vicente. Era a primeira vez que ela visitava o pai no trabalho, usando um vestido novo que eles haviam comprado no dia anterior. Eu trouxe seu almoço, ela disse baixinho, erguendo uma sacola. Você esqueceu em casa hoje cedo. O coração de Ricardo se aqueceu com o gesto. Era verdade. Na pressa de deixar Sofia com a babá e chegar cedo para uma reunião, ele havia esquecido a marmita que eles haviam preparado juntos na noite anterior. Obrigado, princesa. Ele sorriu, estendendo os braços. Para sua surpresa e alegria, Sofia correu para seu abraço sem hesitar. Vicente observava a cena com uma expressão complexa. Ricardo! Não, Vicente. Ricardo o interrompeu, ainda abraçando a filha. Você já fez sua escolha há 9 anos. Agora é minha vez de fazer a minha. Sofia se aconchegou mais em seus braços, como se sentisse sua atenção. Pai, ela sussurrou, a palavra ainda soando nova e preciosa. A mamãe sempre diz que perdoar faz bem para o coração. As palavras simples da menina atingiram Ricardo com força. Marina, mesmo depois de tudo que sofreu, ainda ensinava sua filha sobre perdão e compaixão. Que direito ele tinha de fazer diferente? Sua mãe é uma mulher muito sábia, ele respondeu beijando o topo da cabeça da filha. Então olhou para Vicente. Mas algumas vezes precisamos de tempo para que o coração cure antes de poder perdoar. Vicente assentiu lentamente, compreendendo a mensagem. Sem dizer mais nada, pegou sua pasta e saiu do escritório, deixando pai e filha sozinhos com suas verdades recém-descobertas e um almoço para compartilhar. O barulho de algo quebrando na cozinha acordou Ricardo antes mesmo do alarme. Pulou da cama num sobressalto, correndo em direção ao som. Encontrou Sofia em pé sobre uma cadeira, rodeada por cacos de um prato quebrado e farinha espalhada pelo chão. Me desculpa, ela exclamou, os olhos arregalados de preocupação. Eu só queria fazer panquecas para você, igual a gente fez para a mamãe ontem no hospital. Ricardo respirou fundo, sentindo seu coração voltar ao ritmo normal. Está tudo bem, querida, mas você podia ter se machucado. Por que não me chamou para ajudar? Queria fazer surpresa, ela respondeu, seu lábio inferior tremendo ligeiramente. A enfermeira disse que o senhor parecia cansado ontem. Primeiro, Ricardo disse, aproximando-se para ajudá-la a descer da cadeira com cuidado, evitando os cacos. Não precisa me chamar de senhor. Sou seu pai, lembra? Segundo, não importa o quanto eu pareça cansado, sempre vou querer ajudar você. Sofia o observou limpar o chão, seu pequeno rosto franzido em concentração. Você não está bravo? Claro que não. Ele sorriu, jogando os cacos no lixo. Na verdade, acho que também estou com vontade de panquecas. Que tal fazermos juntos? Os olhos da menina se iluminaram. Posso quebrar os ovos? Pode, mas dessa vez vamos usar uma tigela mais baixa. Ele riu, pegando os ingredientes. Enquanto preparavam o café da manhã juntos, Ricardo percebeu como sua vida havia mudado drasticamente.
em apenas 2 semanas. Seu apartamento, antes imaculado e frio, agora tinha desenhos coloridos na geladeira e uma pequena coleção de ursos de pelúcia no sofá. A programação da Netflix não era mais documentários sobre economia, mas sim desenhos animados que ele se pegava assistindo mesmo depois que Sofia adormecia. A mamãe vai gostar quando puder vir para casa, Sofia comentou enquanto lambia um pouco de calda de chocolate do dedo. Ela sempre quis uma cozinha grande assim. Ricardo parou de mexer a massa, sentindo o peso daquelas palavras. Marina havia começado o tratamento experimental há 1 semana, e os médicos estavam cautelosamente otimistas, mas o caminho seria longo. Sabe, ele disse sentando-se ao lado da filha, quando sua mãe melhorar, talvez possamos procurar uma casa nova, uma com jardim, onde você possa brincar. Com balanço? Os olhos de Sofia brilharam com a possibilidade. Com balanço, piscina e espaço para quantos cachorros você quiser, ele prometeu, sabendo que estava sendo levado pela empolgação tanto quanto ela. E a mamãe vai morar com a gente? Ela perguntou, sua voz repentinamente séria. Ricardo sentiu seu coração acelerar. Era uma pergunta que ele mesmo vinha fazendo nas noites insones, enquanto repassava mentalmente cada momento com Marina durante suas visitas ao hospital. Isso vai depender dela, princesa, ele respondeu honestamente. Mas eu gostaria muito. Sofia assentiu, como se aquela resposta fizesse todo sentido. Ela ainda te ama, sabia? Ricardo quase derrubou a espátula que segurava. Como? Como você sabe disso? Ela guarda todas as reportagens sobre você, Sofia revelou, concentrada, em desenhar carinhas sorridentes, com calda de chocolate em sua panqueca. Tem uma caixa especial embaixo da cama, e às vezes, quando ela acha que estou dormindo, ela olha as fotos antigas e chora. O silêncio que seguiu foi preenchido apenas pelo som do liquidificador ligado na cobertura do prédio vizinho. Ricardo processava a informação, sentindo uma mistura de esperança e arrependimento. Pai, Sofia chamou, tirando-o de seus pensamentos. Sim? Acho que a gente precisa fazer mais panquecas. Ela apontou para o prato vazio entre eles. E dessa vez, sem quebrar nada. Ricardo riu, grato pela simplicidade com que crianças podiam trazer a vida de volta ao normal. Concordo plenamente. E depois, que tal passarmos no shopping? Precisamos comprar um presente para sua mãe. Ela gosta de girassóis, Sofia sugeriu prontamente. Diz que eles sempre procuram a luz, mesmo nos dias nublados. Igual a você, Ricardo murmurou, beijando o topo da cabeça da filha. Sofia sorriu, manchando ainda mais seu rosto com chocolate. Naquele momento, Ricardo percebeu que estava aprendendo mais sobre amor e família com aquela pequena professora de 8 anos do que em todos seus anos de sucesso empresarial. O Instituto de Neurologia Avançada era um lugar completamente diferente do Hospital Santa Clara. Os corredores brilhantes e silenciosos, decorados com obras de arte modernas, refletiam a excelência e o alto custo do tratamento. Marina havia sido transferida para lá há 2 semanas, e a mudança em sua disposição era visível. Naquela tarde, Ricardo chegou para sua visita diária trazendo Sofia e um buquê de girassóis. Encontrou Marina sentada em uma poltrona próxima à janela, folheando um livro. Ela ergueu os olhos quando eles entraram e seu sorriso iluminou todo o quarto. "Meus amores", ela exclamou, abrindo os braços para receber Sofia, que correu para seu abraço. Ricardo observou a cena com o coração apertado. O tratamento estava sendo agressivo e os cabelos de Marina já começavam a rarear, mas havia uma nova energia em seus olhos, uma determinação que ele reconhecia dos tempos em que se apaixonaram. "Trouxemos suas flores favoritas", ele disse, colocando os girassóis em um vaso. "E panquecas", Sofia acrescentou, erguendo uma pequena sacola térmica. "Eu e o papai fizemos juntos, e dessa vez eu não quebrei nenhum prato." Marina riu, lançando um olhar divertido para Ricardo. "Vejo que vocês dois estão se entendendo bem. Ele ainda não sabe fazer o formato de coração igual você", Sofia confidenciou em um sussurro alto, "mas está aprendendo." "Ei, eu ouvi isso!" Ricardo
protestou fingindo-se ofendido. Minhas panquecas podem não ser bonitas, mas são gostosas. O som das risadas das duas aqueceu seu coração. Era assim que deveria ter sido desde o início, os três juntos, compartilhando momentos simples, como uma família. Sofia, querida, Marina chamou, ajeitando o gorro colorido que usava para esconder a perda de cabelo. Por que você não vai mostrar seus desenhos novos para a enfermeira Clara? Ela estava perguntando por você mais cedo. A menina assentiu entusiasticamente, pegando sua mochila de ursinhos. Antes de sair, deu um beijo em cada um dos pais, um gesto que estava se tornando um ritual precioso para todos eles. Quando ficaram sozinhos, um silêncio carregado de palavras não ditas preencheu o quarto. Ricardo se sentou na beira da cama, próximo à poltrona de Marina. Os médicos disseram que os resultados iniciais são promissores, ele comentou, quebrando o silêncio. São, ela confirmou, fechando o livro em seu colo. Mas não é sobre isso que você quer falar, é? Ricardo sorriu. Marina sempre teve o dom de ler seus pensamentos. Encontrei algumas coisas suas, ele disse suavemente. No antigo apartamento, Sofia me ajudou a empacotar o que vocês vão precisar quando você sair daqui. Marina tensionou ligeiramente. Que coisas? A caixa embaixo da sua cama, ele respondeu, observando sua reação. Com as reportagens e fotos. Um rubor suave tingiu as bochechas de Marina. Sofia não deveria ter te contado sobre isso. Por que guardou tudo? Ele perguntou gentilmente. Mesmo acreditando que eu tinha te rejeitado? Marina desviou o olhar para a janela, onde o sol da tarde pintava a cidade em tons dourados. Porque nunca consegui parar de te amar, ela admitiu em voz baixa. Por mais que doesse, por mais que eu tentasse te odiar. Cada conquista sua era um pouco minha também, porque eu sabia quem você realmente era, por trás daquela imagem de executivo frio. Ricardo sentiu sua garganta apertar com a emoção. Estendeu a mão tocando suavemente o rosto de Marina, fazendo-a olhar para ele. Eu nunca deixei de te amar também, ele confessou. Só enterrei esse amor tão fundo que quase me esqueci como era respirar de verdade. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Marina. E agora? Agora, ele respondeu, enxugando a lágrima com o polegar. Agora eu quero fazer tudo diferente. Se você me der uma chance... O som de passos apressados no corredor os interrompeu. Sofia voltou correndo, seus olhos brilhando de excitação. Mamãe, papai, a enfermeira Clara disse que tem sorvete de chocolate na copa. Podemos ir? Por favor? Marina e Ricardo trocaram um olhar cúmplice, anos de mágoa começando a se dissolver na simplicidade daquele momento em família. Claro que podemos, Marina sorriu, estendendo a mão para Ricardo. Me ajuda a levantar? Ele entrelaçou seus dedos aos dela, sentindo o calor familiar de seu toque. Algumas vezes, pensou, o amor precisa apenas de uma segunda chance para florescer novamente, como um girassol procurando a luz depois da tempestade. A sala de reuniões do Conselho da Mendonça, Enterprises, estava lotada naquela manhã. O burburinho cessou instantaneamente quando Ricardo entrou acompanhado por sua equipe jurídica. Seu pai, Augusto, ocupava sua cadeira habitual na cabeceira oposta da mesa, parecendo ter envelhecido décadas nas últimas semanas. Senhores, Ricardo começou, sua voz firme ecoando pela sala. Convoquei esta reunião extraordinária para comunicar algumas mudanças significativas na estrutura da empresa. Vicente, sentado próximo a Augusto, ajustou nervosamente sua gravata. Os outros conselheiros trocaram olhares apreensivos. Como vocês devem saber, recentemente descobri que fui vítima de uma série de manipulações que afetaram não apenas minha vida pessoal, mas também minha capacidade de julgamento como CEO desta empresa. Ricardo continuou, seus olhos encontrando os do pai. Durante anos, informações foram deliberadamente ocultadas de mim. Decisões foram tomadas às minhas costas e uma política de controle foi estabelecida sob o pretexto de proteger os interesses da companhia. Ricardo, Augusto tentou interromper. Sua voz trêmula, filho,
Não terminei, pai. Ricardo o cortou, mantendo a compostura. Como resultado dessas descobertas, estou implementando uma reestruturação completa do Conselho Administrativo. Todos os membros que participaram ativamente dessas manipulações serão afastados, incluindo você, pai. Um murmúrio de choque percorreu a sala. Vicente se levantou abruptamente. Você não pode fazer isso. Seu pai construiu este império. Posso e vou, Ricardo respondeu calmamente. E você, Vicente, como principal cúmplice dele, também está dispensado. Augusto permaneceu em silêncio, seu rosto uma máscara de resignação. Parecia que ele já esperava por isso. Filho, ele finalmente falou, sua voz quase um sussurro. Tudo o que fiz foi por amor? Ricardo completou, um sorriso triste em seus lábios. Como quando manipulou sua própria história de amor perdido para justificar destruir a minha. Não, pai. Foi por controle, por medo de perder seu poder sobre mim. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os outros conselheiros pareciam presos entre a lealdade ao antigo regime e o respeito pelo atual CEO. Há mais uma coisa, Ricardo continuou, abrindo uma pasta sobre a mesa. Estou estabelecendo uma nova fundação em nome de minha mãe. Ela se dedicará a ajudar famílias separadas por circunstâncias socioeconômicas a se reconectarem. Esta última declaração pareceu atingir Augusto como um golpe físico. Ele empalideceu, suas mãos agarrando os braços da cadeira com força. Sua mãe... Ele começou, mas sua voz falhou. Sabia de tudo, não é? Ricardo completou. Ela manteve contato com Marina em segredo, tentando consertar o que você destruiu. Mas você nunca soube disso, porque estava ocupado demais mantendo seu controle sobre tudo e todos. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto enrugado de Augusto. Pela primeira vez, o poderoso patriarca dos Mendonça parecia verdadeiramente derrotado. Os advogados já prepararam toda a documentação necessária, Ricardo continuou, profissional até o fim. Vocês têm 1 hora para limpar seus escritórios. Quando os conselheiros começaram a se levantar, alguns em choque, outros em silenciosa aceitação. Ricardo sentiu seu celular vibrar. Era uma mensagem de Sofia, com uma foto dela e Marina no hospital. Elas haviam feito uma sessão improvisada de maquiagem e sua filha havia desenhado pequenos corações no rosto da mãe com batom. Olha só o que fizemos para alegrar a mamãe hoje, dizia a mensagem. Aquela simples foto o lembrou exatamente por que estava fazendo tudo isso. Não era por vingança ou ressentimento, era por amor, o tipo de amor que seu pai nunca entendeu, aquele que liberta ao invés de aprisionar. Pai, ele chamou quando todos os outros já haviam saído, deixando apenas os dois na sala. Quando você estiver pronto para realmente conversar, para realmente entender, me procure. Sofia adoraria conhecer o avô de verdade, não a máscara que você usa. Augusto ergueu os olhos vermelhos de lágrimas contidas. Como posso consertar tanto estrago? Começando pelo começo, Ricardo respondeu pegando sua pasta, admitindo seus erros e aprendendo a amar sem controlar. Foi o que eu tive que fazer. O jardim do Instituto de Neurologia Avançada estava especialmente bonito naquela tarde de primavera. Marina, sentada em um banco sob uma cerejeira em flor, observava Sofia brincando com outras crianças no playground, especialmente construído para os pacientes e seus familiares. Ela está cada dia mais parecida com você, comentou quando sentiu Ricardo se aproximar. Principalmente quando franze a testa desse jeito, concentrada em alguma coisa. Ricardo sorriu sentando-se ao lado dela. O tratamento estava progredindo bem, e embora Marina ainda usasse um lenço colorido para cobrir a cabeça, havia mais cor em seu rosto, mais vida em seus olhos. Mas tem seu coração, ele respondeu, observando a filha ajudar uma menina menor a subir no escorregador. Essa capacidade de ver o melhor nas pessoas, de perdoar. Por falar em perdoar, Marina começou, hesitante. Soube do que aconteceu no conselho hoje. Sofia me contou que você chegou em casa muito quieto ontem. Ricardo suspirou, passando a mão pelos cabelos num gesto nervoso que Sofia também havia herdado.
Não foi fácil, mas era necessário. Seu pai passou aqui mais cedo, Marina revelou, fazendo Ricardo se virar bruscamente para encará-la. O quê? Por quê? Para pedir perdão, ela respondeu simplesmente, e para me entregar isso. Marina tirou um envelope amarelado de dentro do livro que estava lendo. Ricardo reconheceu imediatamente a caligrafia de sua mãe. Ela escreveu essa carta uma semana antes de partir. Marina explicou suavemente. Pediu ao seu pai para nos entregar quando o momento certo chegasse. Ele guardou por todos esses anos. Com mãos trêmulas, Ricardo abriu o envelope. A letra elegante de sua mãe parecia tão viva quanto suas memórias dela. Meus queridos Marina e Ricardo, ele começou a ler em voz alta. Se vocês estão lendo esta carta, significa que finalmente a verdade veio à tona. Tentei durante anos consertar os erros do passado, mas percebi que algumas vezes precisamos deixar que as pessoas encontrem seu próprio caminho para a redenção. Sua voz falhou, e Marina gentilmente pegou a carta, continuando a leitura. Augusto não é um homem mau, apenas alguém que deixou o medo do abandono controlar suas ações, assim como seu próprio pai fez com ele, assim como ele fez com nosso filho. Mas vocês, meus amores, têm a chance de quebrar esse ciclo. O amor verdadeiro não prende, ele liberta, não controla, ele confia, não destrói, ele constrói. Sofia, notando seus pais sentados juntos, veio correndo em sua direção. Parou ao ver as lágrimas nos olhos de ambos. Vocês estão tristes? Perguntou preocupada. Não, princesa, Ricardo respondeu, puxando-a para seu colo. Às vezes choramos porque nosso coração está muito cheio de amor. Como quando a mamãe chorou vendo meu desenho ontem? Ela perguntou inocentemente. Marina riu, enxugando uma lágrima. Exatamente assim, meu amor. A vovó também chorava de amor. Sofia questionou pegando a foto que caíra da carta, uma imagem antiga que mostrava sua avó jovem, sorrindo ao lado de Marina grávida. Sim, Ricardo respondeu, trocando um olhar significativo com Marina. E ela nos ensinou que o amor verdadeiro sempre encontra seu caminho de volta. Mesmo quando demora muito tempo, Sofia insistiu. Especialmente quando demora muito tempo, Marina confirmou, estendendo a mão para entrelaçar seus dedos aos de Ricardo. No playground, outras famílias viviam seus próprios momentos de alegria e superação. O som de risadas infantis se misturava com o farfalhar das pétalas de cerejeira ao vento, criando uma sinfonia de esperança e recomeço. Pai? Sofia chamou depois de um momento de silêncio. Sim, princesa. Podemos fazer um piquenique aqui? Com panquecas em formato de coração? Ricardo e Marina riram juntos, um som que se tornava cada vez mais frequente em suas vidas. Claro que podemos, ele respondeu, guardando cuidadosamente a carta de sua mãe. E dessa vez prometo tentar fazer os corações tão bonitos quanto os da sua mãe. Não prometa o impossível, Marina provocou, seus olhos brilhando de divertimento. Sofia pulou do colo do pai, puxando ambos pelas mãos. Vamos então. E depois podemos visitar a vovó no cemitério para contar que estamos todos juntos agora. Ricardo e Marina trocaram um olhar emocionado. Sua filha, em sua sabedoria inocente, havia encontrado a maneira perfeita de fechar um ciclo e começar outro. O som de risadas infantis ecoava pela casa à venda, enquanto Sofia corria de cômodo em cômodo, seus passos pequenos ressoando no piso de madeira. Marina e Ricardo a seguiam mais devagar, observando a animação da filha com sorrisos nos rostos. E aqui pode ser meu quarto, Sofia exclamou, parando em frente a um cômodo espaçoso com grandes janelas que davam para o jardim. Dá para ver o balanço daqui. A corretora, uma senhora elegante que se apresentara como Dona Beatriz, sorria com aprovação. A casa tem personalidade, comentou. Foi construída na década de 50 e manteve muito de sua arquitetura original. Ricardo observou Marina tocar suavemente as paredes, seus olhos brilhando enquanto absorvia cada detalhe. Ela estava mais forte agora, quase no fim do tratamento. Os médicos estavam otimistas,
falando em remissão completa. Seu cabelo começava a crescer novamente, formando pequenos cachos que emolduravam seu rosto com uma beleza renovada. "O que você acha?" Ele perguntou suavemente, aproximando-se dela. "É perfeita", Marina respondeu, sua voz embargada de emoção. "Tem alma, sabe? Não é como aqueles apartamentos frios e impessoais." "Ei!" ele protestou em tom brincalhão. "Está falando do meu apartamento? Que em breve será seu antigo apartamento." Ela sorriu, cutucando-o levemente. "Admita, Ricardo, você também não vê a hora de ter um lugar que seja verdadeiramente nosso." Ele não podia negar. Nas últimas semanas, enquanto Marina se recuperava e eles planejavam seu futuro juntos, a ideia de um novo começo em um lugar que fosse deles, apenas deles, havia se tornado cada vez mais atraente. "Papai, mamãe!" Sofia voltou correndo, seus olhos brilhando de excitação. "Tem uma árvore enorme no jardim. Podemos fazer uma casa na árvore?" "Claro que podem." Dona Beatriz interveio gentilmente. Na verdade, os antigos donos deixaram os projetos. O marido era arquiteto e... Um barulho na porta da frente interrompeu sua fala. Para a surpresa de todos, Augusto Mendonça estava parado na entrada, segurando um pacote embrulhado em papel colorido. "Me desculpem", ele disse, sua voz normalmente autoritária, agora hesitante. "A corretora me deu o endereço. Eu trouxe algo para Sofia." A menina, que inicialmente se escondara atrás das pernas de Marina, deu um passo à frente, curiosa. Ricardo e Marina trocaram um olhar, uma conversa silenciosa passando entre eles. "Está tudo bem", Marina assentiu levemente. Augusto se aproximou devagar, ajoelhando-se com alguma dificuldade para ficar na altura de Sofia. Este era o brinquedo favorito de seu pai quando tinha sua idade, ele explicou, estendendo o pacote. Com dedos cuidadosos, Sofia desembrulhou o presente, revelando-o. Um caleidoscópio antigo, belamente conservado. Seus olhos se arregalaram ao olhar através dele, vendo os padrões coloridos se formarem. "É mágico!" ela exclamou. "Sim." Augusto sorriu, e pela primeira vez em muito tempo, Ricardo viu seu pai sem suas máscaras habituais. Seu pai costumava dizer que era como ver estrelas dançando. "Ainda é", Ricardo comentou suavemente, lembrando-se das horas que passara brincando com aquele mesmo caleidoscópio, imaginando mundos inteiros, dentro de seus padrões mutáveis. "Tem mais uma coisa", Augusto continuou, tirando um envelope do bolso. "São as plantas originais da casa na árvore que construí para seu pai. Pensei que talvez pudéssemos construir uma nova, juntos." O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Sofia olhava entre seu pai e seu avô, sentindo instintivamente a importância do momento. "Eu gostaria disso." Ricardo finalmente respondeu, sua voz firme, mas gentil. "Sofia precisa de suas próprias memórias mágicas para guardar." Marina se aproximou, colocando uma mão no ombro de Augusto. "E todas as gerações merecem uma chance de fazer as coisas diferente." Dona Beatriz, que observava a cena com discrição, pigarreou suavemente. "Então, devo preparar os papéis?" Ricardo olhou para Marina, que sorria com lágrimas nos olhos, para Sofia, que já planejava em voz alta onde colocaria seus livros e brinquedos, e para seu pai, que parecia menor e mais humano do que nunca. "Sim", ele respondeu, sentindo que estava dizendo sim para muito mais do que apenas uma casa. "Este é o lugar perfeito para nosso recomeço." A mudança para a nova casa aconteceu num sábado ensolarado de primavera. O jardim estava coberto de caixas e móveis, enquanto uma pequena equipe de funcionários ia e vinha sob a supervisão atenta de Sofia, que levava seu papel de coordenadora da mudança muito a sério. "Com cuidado com o piano, por favor." Ela orientava com as mãos na cintura, imitando inconscientemente o tom profissional que tantas vezes ouvira seu pai usar. "Ele é especial para a mamãe." Marina, que observava a cena da varanda, não conseguiu conter o riso. O piano, um presente surpresa de Ricardo, havia chegado na noite anterior. Ela ainda se lembrava da emoção ao vê-lo. Era idêntico ao que tinha na escola onde dava aulas, onde ela e Ricardo se conheceram tantos anos atrás. Ela puxou a sua
Capacidade de liderança, comentou com Ricardo, que organizava algumas caixas de livros. E seu coração, ele respondeu, parando para observar a filha que agora ajudava uma das funcionárias a desembalar alguns vasos de plantas. Olha como ela se preocupa com todo mundo. O som de um carro chegando chamou a atenção de todos. Augusto saiu do banco do motorista, carregando uma caixa de ferramentas e vários pedaços de madeira cuidadosamente selecionados. Desculpem o atraso, ele disse aproximando-se. Passei na madeireira para escolher o material da casa na árvore. Precisava ser perfeito. Sofia correu até ele, seus olhos brilhando de expectativa. Podemos começar hoje, vovô? A palavra vovô ainda era nova para todos eles, mas cada vez que Sofia a usava, o rosto de Augusto se iluminava de uma forma que Ricardo nunca vira na infância. Que tal começarmos com os planos? Augusto sugeriu, pegando um rolo de papel de sua pasta. Um bom projeto é a base de qualquer construção. Logo, o avô e neta estavam sentados na grama, debruçados sobre as plantas, com Sofia sugerindo adaptações como uma janela especial para seu telescópio e uma pequena varanda para seus vasos de girassóis. Ela tem você nas veias, Marina, comentou baixinho para Ricardo. Essa atenção aos detalhes, esse cuidado com o planejamento, mas tem seus sonhos, ele completou, puxando-a para um abraço, e sua capacidade de transformar pessoas. Do outro lado do jardim, Vicente chegou carregando uma cesta de piquenique. Após ser afastado da empresa, ele havia procurado Ricardo para uma longa conversa, onde verdades dolorosas e arrependimentos sinceros foram compartilhados. O processo de perdão ainda estava em andamento, mas pequenos passos estavam sendo dados. Pensei que vocês poderiam estar com fome, ele ofereceu timidamente. Teresa fez aquele bolo de chocolate que a Sofia gosta. Tio Vicente, Sofia exclamou correndo para abraçá-lo. Você trouxe o bolo da tia Teresa? Vem ver os planos da nossa casa na árvore. Logo, o jardim se transformou em um improvisado local de piquenique. Funcionários foram convidados a se juntar, compartilhando o bolo e as histórias. Marina tocou algumas músicas no piano recém-instalado, suas notas flutuando pelo ar da tarde como promessas de dias mais doces. Sabe, Augusto comentou para Ricardo enquanto observavam Sofia ensinar Vicente a usar o caleidoscópio. Sua mãe sempre dizia que as melhores casas não são feitas só de tijolos e madeira, mas de momentos como este. Ricardo assentiu, compreendendo finalmente a sabedoria nas palavras de sua mãe. É por isso que ela manteve contato com Marina todos aqueles anos? Ela estava construindo pontes enquanto nós erguíamos muros? Sua mãe sempre enxergou além das aparências, Augusto respondeu, sua voz embargada. Ela tentou me mostrar, mas eu estava cego pelo medo de perder o controle e de reviver minha própria história de abandono. E agora? Ricardo perguntou suavemente. Agora, Augusto sorriu, observando Sofia correr com seu caleidoscópio em direção a Marina. Agora eu entendo que o verdadeiro legado não está no império que construímos, mas nas pontes que escolhemos atravessar. O aroma de café recém-passado e panquecas se espalhava pela cozinha da nova casa numa manhã de domingo. Marina, usando um avental florido sobre o pijama, sorria enquanto preparava o café da manhã especial. Seu cabelo, agora na altura dos ombros, formava cachos suaves que ela finalmente voltara a exibir com orgulho. Tem certeza que não quer ajuda? Ricardo perguntou, abraçando-a por trás e beijando seu pescoço. Absoluta, ela respondeu, virando a panqueca com perícia. Hoje é dia de surpresa, lembra? E você, Sr. Mendonça, não é exatamente discreto quando está guardando segredos. Ricardo riu, lembrando-se de como quase estragara a surpresa da casa na árvore na semana anterior. Pelo menos a Sofia ainda está dormindo. Como um anjinho, Marina confirmou. O dia no parque com o Vicente e a Teresa ontem a deixou exausta. O som da campainha o surpreendeu. Trocando olhares confusos, Ricardo foi atender a porta, encontrando uma entregadora com um grande arranjo de girassóis. Entrega para Marina Lima, a jovem anunciou. Marina se aproximou, intrigada, pegando o cartão que acompanhava as flores.
Seus olhos se arregalaram ao ler a mensagem. É do hospital, ela murmurou, sua voz tremendo levemente. Os últimos exames, estou oficialmente em remissão. Ricardo sentiu seu coração parar por um momento, para depois acelerar com força. Você tem certeza? Sim, ela respondeu, lágrimas de alegria escorrendo por seu rosto enquanto lia o resto do cartão. Dr. Alberto diz que é um milagre da medicina moderna e do amor. Eles se abraçaram forte, as flores pressionadas entre seus corpos, o cheiro doce dos girassóis se misturando ao aroma do café da manhã. O que aconteceu? Uma vozinha sonolenta perguntou da escada. Sofia estava parada ali, seu pijama de unicórnios amassado e o cabelo despenteado, esfregando os olhos. Venha cá, princesa, Marina chamou, estendendo os braços. Temos uma notícia maravilhosa para te dar. Sofia se aproximou, ainda sonolenta, mas seus olhos se arregalaram ao ver as lágrimas nos rostos dos pais. Vocês estão chorando de amor de novo? Sim, meu amor, Ricardo respondeu, puxando as duas para um abraço apertado. Sua mãe está curada. A notícia pareceu despertar Sofia completamente. Verdade? Igual a princesa do meu livro que ficou boa depois que encontrou o amor verdadeiro? Marina riu, enxugando as lágrimas. Algo assim. Mas no meu caso foram os médicos muito competentes e duas pessoas muito especiais que me ajudaram a ficar forte. Quem? Sofia perguntou curiosa. Você e seu pai, Marina respondeu, beijando a testa da filha. Vocês me deram motivos para lutar todos os dias. O momento foi interrompido pelo cheiro de queimado vindo da cozinha. As panquecas, Marina exclamou, correndo para salvar o café da manhã. Acho que hoje podemos pedir delivery, Ricardo sugeriu, fazendo Sofia rir. Não. Mesmo? A Marina protestou da cozinha. Hoje é dia de comemoração, e comemoração pede panquecas em formato de coração feitas em casa, mesmo que algumas fiquem um pouquinho queimadas. Sofia pulou de empolgação. Posso ajudar? Prometo não quebrar. Nenhum prato dessa vez. Claro que pode, meu amor, Marina respondeu. Na verdade, tenho uma missão especial para você. Que tal ligar para o vovô Augusto e convidar ele para tomar café da manhã com a gente? Acho que ele vai querer participar dessa comemoração. Os olhos de Sofia brilharam com a responsabilidade da missão. Correu para pegar o telefone, mas parou no meio do caminho, voltando para dar um abraço apertado em Marina. Você é a mamãe mais forte do mundo, ela declarou com convicção. Ricardo observou a cena, seu coração transbordando de amor. As palavras de sua mãe, escritas naquela última carta, ecoaram em sua mente. O amor verdadeiro não apenas cura, ele transforma. E ali, naquela cozinha cheirando a panquecas queimadas e girassóis frescos, com sua família reunida e mais novidades boas por vir, ele finalmente entendeu completamente o que ela queria dizer. A casa na árvore estava finalmente pronta, um projeto que havia unido 3 gerações dos Mendonça de uma forma que ninguém poderia ter previsto. Augusto havia dedicado cada fim de semana dos últimos 2 meses à sua construção, seguindo meticulosamente os planos que Telly e Sofia haviam desenvolvido juntos. É ainda mais bonita do que eu imaginei, Sofia exclamou subindo a escada de corda com agilidade. A casa de madeira pintada em tons suaves de azul e branco tinha janelas em cada lado e uma pequena varanda com espaço suficiente para seus vasos de girassóis. Cuidado aí em cima, princesa, Ricardo chamou, observando a filha explorar seu novo reino particular. Ela tem bom equilíbrio, Augusto comentou, um sorriso orgulhoso em seu rosto enrugado. Igual a você quando era pequeno. Ricardo olhou para o pai, notando como ele parecia mais leve nos últimos meses. O processo de reconciliação não havia sido fácil, mas cada pequeno momento compartilhado, cada história do passado revelada com honestidade, havia ajudado a curar antigas feridas. Pai, ele começou, sua voz suave. Obrigado. Não apenas pela casa na árvore, mas por tentar, por estar aqui. Augusto engoliu em seco, seus olhos marejados. Eu que agradeço, filho, por me dar uma segunda chance de fazer as coisas direito. Vovô, papai, Sofia chamou do alto. Venham ver,
Dá para ver toda a cidade daqui. Os dois homens trocaram um sorriso antes de subirem a escada. A vista realmente era impressionante. O jardim bem cuidado se estendia abaixo deles, e além dos muros da propriedade, a cidade se desenrolava até o horizonte. Sabia que foi aqui que seu pai pediu sua mãe em casamento? Augusto comentou, surpreendendo tanto Sofia quanto Ricardo. Como assim? Ricardo perguntou, franzindo a testa. Este terreno, Augusto explicou, pertencia à família que morava ao lado da nossa antiga casa. Havia uma árvore parecida com esta, com uma casa que construí para você. Foi lá que você trouxe Marina pela primeira vez, numa noite de verão, para ver as estrelas, Ricardo completou, a memória voltando com força. Eu tinha um telescópio velho. Igual ao meu, Sofia exclamou, apontando para o pequeno telescópio que já estava instalado em sua janela especial. Não foi coincidência eu ter sugerido esta casa, Augusto admitiu. Quando soube que estava à venda, bem, achei que seria uma forma de ajudar a reconectar os fios do destino que eu mesmo havia cortado. O som de passos na escada anunciou a chegada de Marina, carregando uma bandeja com limonada e biscoitos. Achei que os construtores poderiam estar com fome. Ela sorriu, colocando a bandeja no pequeno espaço que Sofia já havia transformado em sua área de leitura, completa com almofadas coloridas e uma estante de livros. Marina, Augusto chamou, sua voz tremendo levemente. Eu nunca me desculpei propriamente com você. Por tudo. Marina o observou por um momento, antes de se aproximar e pegar suas mãos enrugadas entre as suas. O passado já foi perdoado, Augusto. O que importa é o presente que estamos construindo. E o futuro, Sofia acrescentou, abraçando o avô pela cintura. Você prometeu me ensinar a usar o telescópio hoje à noite, lembra? Claro que lembro, pequena. Augusto sorriu, passando a mão pelos cabelos da neta. Vamos procurar a mesma estrela que seu pai mostrou para sua mãe naquela noite especial. Ricardo abraçou Marina por trás, ambos observando Sofia bombardear o avô com perguntas sobre constelações e planetas. O sol da tarde atravessava as janelas da casa na árvore, criando padrões dourados no piso de madeira. Sabe, Marina, sussurrou recostando-se no peito de Ricardo. Às vezes tenho que me beliscar para acreditar que tudo isso é real. É mais real do que qualquer sonho, ele respondeu beijando seu pescoço suavemente. E está apenas começando. Sofia soltou uma risada alegre quando Augusto começou a contar uma história sobre um jovem Ricardo tentando impressionar sua professora de música, com seus conhecimentos astronômicos um tanto confusos. Apenas começando, Marina repetiu, um sorriso suave em seus lábios. E não poderia ser mais perfeito. A sala de música da casa havia se tornado o refúgio favorito de Marina nas últimas semanas. O piano, presente de Ricardo, agora era acompanhado por uma estante cheia de partituras e um quadro onde ela planejava suas aulas. Depois de sua recuperação completa, ela decidira realizar outro sonho, abrir sua própria escola de música. Tem certeza que não quer usar o capital da empresa? Ricardo perguntou, observando-a organizar os papéis do projeto. Seria mais rápido. Marina balançou a cabeça, determinada. Preciso fazer isso por mim mesma, amor. Com meus próprios recursos. Teimosa como sempre, ele sorriu, aproximando-se para beijar sua testa. É uma das razões por que me apaixonei por você. Só uma das razões? Ela provocou, puxando-o para um beijo. O som de passos apressados no corredor os interrompeu. Sofia entrou correndo na sala, agitando um papel em suas mãos. Mamãe, papai, olha só. Tirei nota máxima no meu projeto sobre sistema solar. Que maravilha, meu amor, Marina exclamou pegando o trabalho. Para examinar. Era uma maquete detalhada dos planetas, com anotações precisas sobre distâncias e características de cada um. O vovô me ajudou com os cálculos, Sofia explicou orgulhosa. E o tio Vicente conseguiu aquela tinta especial, que brilha no escuro para as estrelas. Ricardo sentiu seu coração se aquecer ao ver como sua filha havia unido toda a família em seu projeto. Vicente, desde que voltara ao convívio deles, havia se tornado uma presença constante e querida,
sempre disposto a ajudar Sofia com suas ideias criativas. Isso merece uma comemoração, Ricardo declarou. Que tal um sorvete? Agora, Sofia, perguntou, seus olhos brilhando. Por que não? Ele deu de ombros. Às vezes as melhores comemorações são as espontâneas. Posso chamar o vovô também? A menina perguntou esperançosa. Marina e Ricardo trocaram um olhar cúmplice. Claro que pode, Marina respondeu. Na verdade, acho que tenho uma notícia que todos vão querer ouvir. Ricardo ergueu uma sobrancelha, intrigado. Marina havia estado especialmente misteriosa nos últimos dias, mas ele respeitara seu espaço, sabendo que ela compartilharia quando estivesse pronta. Meia hora depois, estavam todos reunidos na sorveteria favorita de Sofia. Augusto chegou um pouco depois, carregando uma pasta que entregou discretamente a Marina. Está tudo pronto, ele sussurrou para ela, que assentiu em agradecimento. Então, Vicente comentou, ajudando Sofia a escolher suas coberturas. Qual é a grande notícia? Marina respirou fundo, abrindo a pasta que Augusto trouxera. Como vocês sabem, tenho trabalhado no projeto da escola de música, mas não contei tudo. Na verdade, encontrei o lugar perfeito. Ela tirou algumas fotografias da pasta, mostrando uma casa antiga e charmosa no centro da cidade. É o antigo conservatório, Ricardo exclamou, reconhecendo o edifício, mas estava fechado há anos e agora está à venda. Marina completou. O proprietário é um antigo aluno meu. Quando soube dos meus planos, ofereceu um preço especial e condições facilitadas. Marina, Ricardo começou, mas ela ergueu a mão pedindo para continuar. Eu sei o que vai dizer, amor, que pode comprar para mim, que não preciso me preocupar, com dinheiro. Mas veja bem. Ela abriu mais alguns documentos. Com minhas economias do tempo de professora, mais o valor que recebi da venda do apartamento onde morava com Sofia, consigo dar a entrada. O resto posso pagar com as mensalidades dos alunos, e eu ajudei com o plano de negócios. Já Augusto acrescentou orgulhoso. É totalmente viável. Sofia, que havia parado de comer seu sorvete para prestar atenção, arregalou os olhos. Quer dizer que vou poder ter aulas de piano na sua escola, mamãe? Se você quiser, Marina. Sorriu. Na verdade, já tenho até um nome para a minha escola. Acordes do Coração. Escola de Música Marina Lima. É perfeito, Ricardo murmurou, sua voz embargada de emoção. Ver Marina recuperando não apenas sua saúde, mas também seus sonhos, o fazia amá-la ainda mais. Tem mais uma coisa, ela continuou, tirando um último papel da pasta. O conservatório tem um pequeno auditório. Pensei em reformá-lo e transformá-lo em um espaço cultural para a comunidade. Apresentações, recitais, oficinas. Como aquele projeto que você sempre quis fazer na escola pública? Ricardo perguntou, lembrando-se das antigas conversas deles. Exatamente, ela confirmou. Para isso vou precisar de parceiros. Na verdade, ela olhou significativamente para Ricardo e Augusto. Estava pensando em propor uma parceria com a Fundação Helena Mendonça. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som da colher, de Sofia caindo na taça de sorvete. A vovó Helena vai ter uma escola de música com o nome dela também? Se seu pai e seu avô concordarem, Marina sorriu. O que acham? O antigo conservatório parecia ganhar vida nova a cada dia. As paredes, antes descascadas, agora exibiam cores suaves e acolhedoras. O jardim interno, abandonado por anos, voltava a florescer sob os cuidados dedicados de Sofia e sua recém-descoberta paixão por jardinagem. Naquela tarde, enquanto supervisionava a instalação dos novos pianos, Marina encontrou algo interessante, escondido em um antigo armário. Um álbum de fotografias amarelado pelo tempo. Ricardo, ela chamou, sua voz ecoando pelo salão principal. Venha ver isso. Ele apareceu rapidamente, deixando de lado os documentos que revisava em seu laptop improvisado sobre uma das mesas de obra. O que encontrou? Perguntou, aproximando-se. A história deste lugar. Ela respondeu, abrindo o álbum com cuidado. As fotografias em preto e branco mostravam o conservatório em seus dias de glória, com estudantes sorridentes e professores elegantes posando em frente ao prédio.
Espera. Ricardo franziu a testa, pegando uma das fotos com cuidado. Essa é sua mãe, Marina completou suavemente. Helena Mendonça, aos 16 anos, sentada neste mesmo piano. A fotografia mostrava uma jovem Helena, seus olhos brilhando de felicidade enquanto tocava em um recital. O mesmo piano Steinway, que agora estava sendo restaurado para ocupar um lugar de honra no auditório. Ela nunca me contou que estudou aqui, Ricardo murmurou, passando os dedos pela imagem. Talvez porque foi aqui que ela conheceu seu primeiro amor, uma voz idosa comentou da porta. Os dois se viraram para encontrar Dona Carmen, a antiga secretária, do conservatório que havia voltado para ajudar na restauração. O pai de Ricardo? A Marina perguntou confusa. Não, Dona Carmen sorriu tristemente. O jovem professor de música que a família dela proibiu de ver. Ele era talentoso, mas não tinha o status social que os pais dela exigiam. Ricardo sentiu seu coração apertar. O que aconteceu com ele? Foi embora para a Europa com uma bolsa de estudos. Helena foi forçada a se casar com seu pai, é claro. Mas a senhora hesitou. Mas tia Marina incentivou gentilmente. Ela nunca deixou a música morrer. Dava aulas particulares em segredo, ajudava jovens talentos que não podiam pagar. Foi ela quem manteve este lugar funcionando por anos, através de doações anônimas. Ricardo cambaleou levemente, apoiando-se no piano. Tantos segredos, tantas camadas de sua própria história que ele nunca conhecera. Por isso ela entendia. Marina murmurou, lágrimas nos olhos. Por isso me ajudou quando todos viraram as costas. O som de risadas infantis interrompeu o momento. Sofia entrou correndo, seguida por Augusto, ambos carregando vasos de girassóis. Mamãe, olha só o que eu e o vovô trouxemos para decorar o auditório, ela exclamou, parando ao ver as expressões emocionadas dos adultos. O que foi? Ricardo pegou a filha no colo, mostrando-lhe a fotografia. Conhece essa moça bonita no piano? Sofia estudou a imagem com atenção. É a vovó Helena. Ela tá igualzinha à foto que tem lá em casa. Sim, Ricardo confirmou. E sabe de uma coisa? Ela adorava girassóis, exatamente como você e sua mãe. Verdade? Os olhos de Sofia brilharam. Verdade, Augusto respondeu, sua voz rouca de emoção. Ela sempre dizia que girassóis eram como pessoas apaixonadas pela vida, sempre procurando a luz, mesmo nos dias mais escuros. Marina se aproximou, abraçando o sogro gentilmente. E agora sabemos de onde veio essa sabedoria toda. Dona Carmen sorriu, dirigindo-se à porta. Vou deixar vocês com suas memórias. Mas antes, ela tirou uma chave antiga do bolso. Helena me pediu para guardar isso. Disse que um dia seria necessário. A chave, de bronze trabalhado, tinha uma pequena etiqueta amarelada. Sala de partituras especiais. Acho, a senhora concluiu com um sorriso misterioso, que chegou a hora de descobrir mais alguns segredos que sua mãe deixou para vocês. Sofia pulou do colo do pai, pegando a chave com reverência. Podemos ir ver agora? E Ricardo olhou para Marina, que assentiu, e para seu pai, que parecia perdido em suas próprias memórias. Vamos juntos, ele decidiu. Afinal, esta é uma história que pertence a todos nós. Enquanto subiam as escadas em direção à misteriosa sala, o som do piano sendo afinado ecoava pelo prédio, como se o próprio conservatório celebrasse o retorno da música e do amor às suas paredes. A sala de partituras especiais estava localizada no último andar do conservatório, em uma pequena torre que oferecia uma vista privilegiada da cidade. Quando a chave girou na fechadura antiga, a porta se abriu com um rangido suave, revelando um espaço que parecia congelado no tempo. Prateleiras de madeira escura cobriam as paredes do chão ao teto, todas repletas de partituras cuidadosamente organizadas. No centro da sala, uma escrivaninha antiga abrigava um caderno de capa de couro, suas páginas amareladas pelo tempo. Olha! Sofia exclamou, correndo até a janela em arco. Dá para ver nossa casa daqui! Mas Ricardo mal ouviu a filha. Sua atenção estava fixada no caderno sobre a escrivaninha,
Com mãos trêmulas, ele o abriu, reconhecendo imediatamente a caligrafia elegante de sua mãe. É o diário dela, ele murmurou. Marina se aproximou, colocando uma mão em seu ombro, enquanto ele começava a ler em voz alta. Meu querido filho, se você está lendo isto, significa que finalmente encontrou seu caminho de volta à música e ao amor verdadeiro. Este conservatório foi mais que uma escola para mim. Foi onde aprendi que a música, assim como o amor, não pode ser aprisionada por convenções sociais ou expectativas familiares. Augusto, que havia permanecido em silêncio junto à porta, deixou escapar um soluço contido. Papai? Ricardo chamou preocupado. Continue lendo, o idoso pediu, sua voz embargada. Preciso ouvir o resto. Ricardo voltou ao diário. O jovem professor que me ensinou a ver a música com o coração se chamava Antônio Salvatore. Ele tinha olhos gentis e mãos que faziam o piano cantar como se conversasse com os anjos. Nos apaixonamos entre acordes de Chopin e sonatas de Mozart. Mas nosso amor estava destinado a enfrentar a mesma sorte que tantas melodias inacabadas. Antônio, Augusto sussurrou. Então era esse o nome dele. Sofia, que havia voltado para perto deles, pegou a mão do avô. Você conheceu ele, vovô? Não, pequena, Augusto respondeu, acariciando os cabelos da neta. Mas sua avó... Ela mantinha uma foto dele escondida em seu piano. Eu a encontrei uma vez, mas fingi que não tinha visto. Era a única vez que a vi desobedecer qualquer regra. Ricardo continuou lendo. Quando fui forçada a me casar, prometi a mim mesma que nenhum outro jovem coração seria quebrado como o meu. Por isso mantive este lugar vivo, mesmo que em segredo. Por isso ajudei outros amores proibidos a encontrarem seu caminho. Marina ofegou suavemente. Foi por isso que ela me procurou, que me ajudou quando estava grávida. Tem mais, Ricardo disse, virando a página. Olhem isso. Era uma partitura manuscrita intitulada Sofia's Lullaby, Canção de Ninar para Sofia. Ela escreveu uma música para mim? Sofia perguntou, seus olhos arregalados. Marina se aproximou do papel, estudando as notas com atenção profissional. É linda, uma composição original. E olhem a data. Ela escreveu isso logo depois que contei a ela sobre a gravidez. Tem uma nota aqui embaixo, Ricardo apontou, sua voz falhando com a emoção. Para minha neta Sofia, que ainda não nasceu, mas já carrega em seu nome a sabedoria que tanto busquei na vida. Que você cresça livre para amar, livre para sonhar, livre para fazer sua própria música. Vovô, Sofia chamou suavemente, você está chorando. Augusto não tentou esconder as lágrimas que corriam por seu rosto enrugado. Sim, minha pequena. Às vezes choramos quando percebemos nossos erros tarde demais. Nunca é tarde demais, Marina disse gentilmente, pegando a partitura. Essa música, ela pode ser nossa ponte entre o passado e o futuro. Que tal se... Um movimento na porta a interrompeu. Dona Carmen estava lá segurando uma caixa antiga. Achei que gostariam de ver isto também, ela disse entrando na sala. São as cartas que Antônio enviou para Helena depois que foi para a Europa. Ela nunca as recebeu, é claro. A família as interceptou. Mas ele continuou escrevendo por anos. Como você? Se Augusto começou a perguntar. Ele me entregou antes de partir, a senhora explicou. Pediu que eu as guardasse, caso um dia alguém precisasse entender a verdadeira história. Ricardo olhou para seu pai, depois para a caixa de cartas e finalmente para Sofia, que observava tudo com seus olhos sábios de criança. Acho, ele disse lentamente, que está na hora de conhecermos toda a verdade, não para julgar ou lamentar, mas para curar, para entender. O piano Steinway restaurado ocupava agora seu lugar de honra no palco do auditório. Marina estava sentada ao instrumento, seus dedos deslizando suavemente pelas teclas enquanto ensaiava Sofia's Lullaby. A música composta por Helena era uma peça complexa que mesclava doçura e força, exatamente como a neta que ela nunca chegou a conhecer. Sofia estava sentada ao seu lado no banco do piano, seus olhos seguindo atentamente os movimentos das mãos da mãe.
Ricardo e Augusto observavam da primeira fila, cada um perdido em seus próprios pensamentos após a leitura das cartas de Antônio. Ela o amou até o fim. Augusto havia murmurado mais cedo, suas mãos tremendo ao segurar a última carta. E eu nunca soube dar a ela o amor que merecia. Mas ela nos amou, pai. Ricardo respondera gentilmente. Amou o suficiente para tentar impedir que a história se repetisse. Agora, enquanto as notas da canção de ninar preenchiam o auditório, Marina parou abruptamente, uma ideia iluminando seu rosto. E se... Ela começou, virando-se para a família. E se fizermos do concerto de inauguração uma homenagem a Helena? Podemos apresentar suas composições, contar sua história através da música. Todas as músicas que ela escreveu estão aqui? Sofia perguntou, folheando as partituras encontradas na sala especial. Tem mais, Dona Carmen interveio, aproximando-se com outra caixa. Antônio também compôs para ela. Enviou todas as partituras junto com as cartas. Um dueto, Marina sussurrou, estudando uma das composições. Ele escreveu um dueto para eles tocarem juntos. Ricardo se levantou subindo ao palco para examinar a partitura. Podemos incluir no programa do concerto? Melhor ainda, Marina sorriu, seus olhos brilhando com inspiração. Podemos transformar isso em uma história completa, uma apresentação, que combine música e narrativa. Eu posso ajudar, Sofia exclamou empolgada. Posso ler as cartas entre as músicas. Augusto, que havia permanecido em silêncio, finalmente se manifestou. Tem uma coisa que vocês precisam saber. Ele tirou um envelope do bolso interno do paletó. Encontrei o Antônio. O quê? Todos exclamaram em uníssono. Ele está vivo. Augusto continuou, sua voz tremendo. Mora em Viena, ainda dá aulas de música. Depois que encontramos o diário de Helena, bem, achei que devia isso a ela. Marina pegou o envelope com cuidado. Dentro havia uma foto recente de um senhor elegante sentado ao piano, seus olhos gentis ainda, brilhando com a mesma intensidade da juventude. Ele aceitou vir, Augusto completou, para o concerto de inauguração, para tocar o dueto uma última vez, mesmo que Helena não esteja mais aqui. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som de Sofia, tocando suavemente as primeiras notas de Sofia's Lullaby. Ela está aqui, a menina disse com simplicidade. Na música que escreveu para mim, nas cartas que guardou, no amor que ensinou todos nós a ter. Ricardo abraçou a filha, sentindo seu coração transbordar de orgulho e amor. Quando você ficou tão sábia, princesa? A mamãe sempre diz que a música nos ensina mais que notas. Sofia respondeu, recostando-se no pai. Ensina sobre amor, perdão e recomeços. Marina se juntou ao abraço, e logo Augusto também se aproximou, completando o círculo familiar. Então está decidido, ela declarou. O concerto de inauguração será nossa homenagem a Helena, uma celebração não apenas da música, mas do amor em todas as suas formas. E das segundas chances, Augusto acrescentou suavemente. Do seu lugar no piano, a partitura de Sofia's Lullaby brilhava sob a luz do fim de tarde, como se Helena sorrisse para sua família finalmente reunida e em paz. O conservatório fervilhava de atividade nas semanas que antecederam a inauguração. Os ensaios para o concerto especial aconteciam diariamente, com Marina coordenando cada detalhe com precisão amorosa. Sofia havia assumido seu papel de narradora com seriedade surpreendente, passando horas praticando a leitura das cartas selecionadas. Numa tarde particularmente agitada, enquanto Marina ensaiava com a pequena orquestra formada por seus primeiros alunos, a recepcionista anunciou uma visita inesperada. Senhor Antônio Salvatore acabou de chegar, ela informou, causando um burburinho instantâneo no auditório. O tempo pareceu congelar quando o senhor elegante de cabelos brancos entrou no salão. Seus olhos, ainda vibrantes e gentis como nas fotografias antigas, percorreram o ambiente com emoção mal contida. La música, ele murmurou em italiano, ainda vive nestas paredes. Augusto, que estava supervisionando a instalação da iluminação, desceu rapidamente do mezanino. Os dois homens se encararam por um longo momento.
décadas de história não dita pairando entre eles. Benvenuto, Antônio, Augusto falou, sua voz rouca de emoção. Seja bem-vindo! Para surpresa de todos, Antônio sorriu estendendo a mão. Grazi, Augusto, Helena. Ela sempre disse que um dia entenderíamos. Sofia, que observava a cena de seu lugar no palco, não conseguiu conter sua curiosidade. Desceu, correndo os degraus e parou diante do visitante. O senhor é quem escreveu as músicas com a vovó Helena? Perguntou diretamente. Antônio se abaixou para ficar na altura dela, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Sim, Piccola. E você deve ser Sofia, la Piccola musicista. Como o senhor sabe? Ela perguntou surpresa. Sua avó, ele respondeu suavemente, me escreveu sobre você. Uma última carta, pouco antes de partir. Disse que você seria a prova de que o amor verdadeiro sempre encontra seu caminho. Marina se aproximou, carregando a partitura do dueto. Maestro Salvatore, seria uma honra se pudesse nos ajudar. Com a interpretação, queremos fazer justiça à composição. Antônio pegou as folhas com mãos trêmulas. Ah, Dança das Almas. Helena e eu nunca chegamos a tocá-la juntos. Era nosso sonho. Agora pode ser realidade, Ricardo interveio juntando-se ao grupo. De uma forma diferente, mas não menos significativa. O maestro assentiu, dirigindo-se ao piano. Seus dedos tocaram as teclas com reverência, como se cumprimentando um velho amigo. As primeiras notas do dueto preencheram o ar, e todos no auditório prenderam a respiração. A parte de Helena, ele explicou entre acordes, foi escrita para expressar liberdade, como um pássaro que descobre suas asas. Minha parte é o vento, que a sustenta, que a incentiva a voar. Marina se sentou ao segundo piano, seguindo as instruções do maestro com atenção absorta. Aos poucos, as duas partes da música começaram a se entrelaçar, criando uma dança melódica que falava de amor, separação e, sobretudo, esperança. Sofia, sentada entre Ricardo e Augusto na primeira fila, segurava as mãos de ambos. É, como se a vovó estivesse aqui, ela sussurrou. Ela está, minha pequena, Augusto respondeu, sua voz embargada. Na música, nas memórias, no amor que nos ensinou a recuperar. Antônio parou de tocar, virando-se para Augusto. Sabe, amigo, Helena me disse algo em sua última carta que só agora compreendo completamente. Ela escreveu: às vezes precisamos perder o que amamos para que outros possam aprender a amar melhor. Um silêncio reflexivo caiu sobre o auditório, quebrado apenas pelo som distante dos pássaros no jardim. Maestro, Marina chamou gentilmente. Teria tempo para nos contar mais sobre a época em que você e Helena compunham juntos? Acho que isso nos ajudaria a capturar a verdadeira essência das músicas. O rosto do idoso se iluminou. Ah, sim, cara minha. Tenho 50 anos de histórias guardadas no coração, esperando para serem compartilhadas. Então vamos fazer um intervalo, Ricardo sugeriu, notando como todos pareciam emocionalmente esgotados. Sofia, que tal buscarmos aquele bolo de chocolate que a tia Teresa mandou? E café, Antônio acrescentou com um sorriso. Histórias de amor sempre combinam com café. Enquanto o grupo se dirigia à sala de convivência do conservatório, o sol da tarde atravessava os vitrais coloridos, criando um caleidoscópio de luzes que dançava sobre os pianos. Era como se o próprio edifício celebrasse o reencontro de suas antigas almas, agora unidas em uma nova melodia de cura e redenção. Na sala de convivência do conservatório, transformada em um acolhedor espaço de café e memórias, Antônio encantava a todos com suas histórias. Sentado em uma poltrona antiga, com Sofia aos seus pés e uma xícara de café italiano nas mãos, ele desenrolava o novelo de lembranças com a mesma delicadeza com que tocava piano. Helena tinha um jeito único de ver o mundo através da música. Ele contava, seus olhos perdidos em memórias distantes. Quando compunhamos juntos, ela dizia que cada nota era uma estrela e juntas formavam constelações de sentimentos. Igual ao meu telescópio, Sofia exclamou, fazendo todos sorrirem. Exatamente, Piccola. Antônio sorriu. Sua avó também amava as estrelas.
Costumávamos subir à torre do conservatório nas noites de verão, com partituras em branco e sonhos nos olhos. Marina, que servia mais café para todos, parou para ouvir. É por isso que tantas composições dela têm nomes relacionados ao céu? Sim, ele confirmou. O dueto que vocês estão ensaiando, Dança das Almas, foi inspirado em uma chuva de meteoros que vimos juntos. Helena dizia que éramos como aquelas estrelas cadentes, brilhantes, mas destinados a traçar caminhos diferentes no céu. Augusto, que estivera quieto até então, pigarreou suavemente. Antônio, há algo que preciso lhe perguntar. O maestro ergueu os olhos, encontrando o olhar do antigo rival. Diga, amigo. Você a perdoou? Por ter se casado comigo? Um sorriso gentil surgiu no rosto do idoso. Não havia o que perdoar, Augusto. Vocês também foram vítimas de seu tempo, de convenções que não faziam sentido. E olhe, ele gesticulou para o grupo reunido. Do seu casamento nasceu Ricardo, que nos deu Sofia, que agora traz a música de volta a este lugar. Helena estava certa. O amor encontra seus próprios caminhos. Ricardo, que abraçava Marina discretamente, sentiu seus olhos marejarem. É estranho, ele comentou, como estamos todos conectados por música e amor mesmo sem saber. Nada é por acaso, Antônio respondeu, tirando um envelope do bolso. Helena sabia disso. Esta é a última composição que ela me enviou, semanas antes de partir. Nunca a abri esperando o momento certo. Com mãos trêmulas, ele entregou o envelope a Sofia. Acho que você deve ser a primeira a ver, Piccola. Sofia abriu o envelope com cuidado reverente, revelando uma partitura intitulada Sinfonia dos Reencontros. Tem uma dedicatória. Ela exclamou, começando a ler. Para Antônio, meu primeiro amor, e para todos aqueles que ainda aprenderão que o amor verdadeiro transcende o tempo e o espaço. Que esta música seja tocada quando todos os corações estiverem finalmente em harmonia. Marina se aproximou para examinar a partitura, seus olhos profissionais arregalados de surpresa. Essa é uma composição para a orquestra completa. E olhem, tem partes específicas para cada instrumento que estamos usando no concerto. Como se ela soubesse, Ricardo murmurou. Ela sempre sabia, Augusto completou, sua voz embargada. Antônio se levantou, caminhando até o piano que decorava a sala. Vamos ver como soa? A primeira parte é um quarteto para piano, violino, violoncelo e flauta. Eu posso tocar a flauta, Sofia ofereceu prontamente. A mamãe tem me ensinado. E eu trouxe meu violino, acrescentou Vicente, que havia chegado silenciosamente durante a conversa. Logo, um pequeno ensemble improvisado se formou. Marina ao piano, Vicente no violino, Antônio assumindo o violoncelo que encontraram no depósito do conservatório e Sofia com sua flauta doce. As primeiras notas hesitantes logo se transformaram em uma melodia que parecia abraçar a todos na sala. Era uma música que falava de separações e reencontros, de amores perdidos e encontrados, de corações partidos que se curaram através de novas formas de amar. Augusto fechou os olhos, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Em sua mente, podia ver Helena sorrindo, não com tristeza ou arrependimento, mas com a sabedoria de quem sempre soube que o amor, em todas as suas formas, acabaria prevalecendo. Quando a música terminou, um silêncio respeitoso preencheu a sala. Foi Sofia quem finalmente o quebrou, com a simplicidade própria das crianças. A vovó Helena estava certa. Ela declarou: às vezes precisamos esperar muito tempo, mas o amor sempre encontra um jeito de fazer música. O auditório do conservatório estava completamente lotado na noite da inauguração. O burburinho animado da plateia misturava-se ao som dos instrumentos sendo afinados nos bastidores. Girassóis decoravam estrategicamente o palco, suas pétalas douradas reluzindo sob as luzes suaves. Marina, usando um elegante vestido azul noite, ajustava o laço na trança de Sofia nos bastidores. A menina estava deslumbrante em seu vestido.
branco com detalhes dourados, segurando as cartas selecionadas como se fossem um tesouro precioso. Está nervosa, meu amor? Marina perguntou, ajeitando uma mecha rebelde do cabelo da filha. Um pouquinho, Sofia admitiu. Mas a vovó Helena está aqui com a gente, não está? Está sim, Ricardo respondeu, aproximando-se já vestido em seu smoking. Em cada nota, em cada palavra que você vai ler. Do outro lado do palco, Antônio ajustava a gravata borboleta com mãos levemente trêmulas. Augusto se aproximou dele, oferecendo ajuda silenciosamente. Grazie, amico, o maestro agradeceu. Sabe, Helena estaria orgulhosa de todos nós. Sim, Augusto concordou suavemente. Ela sempre viu o melhor em cada um, mesmo quando não merecíamos. O sinal para o início do espetáculo soou suavemente. Marina reuniu todos em círculo para um último momento de concentração. Lembrem-se, ela disse, olhando nos olhos de cada um. Não estamos apenas tocando música hoje. Estamos contando uma história de amor que atravessou gerações. Estamos celebrando segundas chances e novos começos. Sofia apertou a mão do pai e da mãe. E terceiras chances e quartas, e quantas forem precisas. Ela acrescentou com sabedoria, fazendo todos sorrirem. As cortinas se abriram, revelando o auditório repleto. Sofia caminhou até o centro do palco, sua voz clara e firme preenchendo o espaço. Esta é uma história de amor. Não apenas um amor, mas vários. O amor entre um homem e uma mulher que a sociedade tentou separar. O amor de uma mãe que protegeu seus sonhos mesmo quando parecia impossível. O amor que se perdeu e se encontrou novamente, como uma melodia que sempre esteve lá, esperando para ser tocada. A orquestra começou suavemente, introduzindo os primeiros acordes de Sofia's Lullaby. Marina ao piano, seus dedos dançando, sobre as teclas com emoção contida. A música fluía como um rio de memórias, cada nota carregando um pedaço da história que os trouxera até ali. Entre as peças musicais, Sofia lia trechos selecionados das cartas, sua voz jovem dando vida, nova às palavras antigas. Minha querida Helena, a música sem você é como um céu sem estrelas. Cada composição que escrevo carrega seu nome em notas invisíveis. Algum dia, quando o mundo for mais sábio e os corações mais livres, tocaremos juntos novamente. Antônio e Marina se alternavam ao piano, cada um trazendo sua interpretação única para as composições de Helena e Antônio. O dueto Dança das Almas ganhou nova vida nas mãos dos dois pianistas, as melodias se entrelaçando como um diálogo entre passado e presente. Ricardo observava dos bastidores, seu coração transbordando de emoção ao ver sua família unida pela música. Vicente, ao seu lado com o violino, sorria através das lágrimas enquanto tocava. O momento mais emocionante veio quando Sofia se sentou ao piano ao lado de Marina para tocar uma versão simplificada de uma das composições de Helena. Seus dedos pequenos, guiados pelos da mãe, extraíam notas cristalinas do instrumento. Para minha neta que ainda não conheci, Sofia leu o último trecho de carta, sua voz clara cortando o silêncio que se seguiu à música. Deixo não apenas estas melodias, mas a certeza de que o amor, quando verdadeiro, sempre encontra seu caminho de volta para casa. Como as estrelas que guiam os navegantes, que estas músicas iluminem seu caminho, e o de todos aqueles que ainda precisam aprender a amar sem medo. A Sinfonia dos Reencontros começou a tocar, unindo todos os músicos em uma celebração final de amor e reconciliação. No centro do palco, o piano de Helena brilhava sob as luzes, suas teclas de marfim reluzindo como se sorrissem para a família finalmente reunida.